A mensagem que eu tenho para você nessa noite, ela tem a ver com estabilidade, ela tem a ver com aquele momento que a gente fica pensando assim na mente, quando é que isso vai cessar, hein? Quando é que vai acabar isso, hein? Quando é que essa coisa toda que eu estou vivendo vai... Isso não pode permanecer. Eu preciso de um tempo de estabilidade, sabe? Israel sai do Egito depois de mais de 400 anos como escravo. E aí quando eles atravessam, eles ficam 40 anos rodando no deserto. Eu fico imaginando a agonia de uma geração, dizendo, quando é que isso vai acabar, hein? Estamos rodando 40 anos aqui já, por causa da desobediência, do pecado, por causa da dura cerviz, por causa de um povo que não entendeu o plano que Deus tinha para eles. E aí uma geração se perde em 40 anos e uma outra geração vai sair de lá. Mas é engraçado, uma geração se perde, mas tem uma geração junto com eles. É uma geração perecendo e outra geração avançando. Entende? A geração que se perece, perece. Mas a que avança não quer perecer com a que está perecendo, entende? Então temos que avançar. Então uma geração quer avançar, a outra vai perecer. Você pertence a qual geração? A que perece ou a que avança? Qual é a geração que você pertence? A geração que perece nos 40 dias ou a geração que avança? O que é mais fácil, avançar ou perecer? Perecer. Porque perecer lembra comodismo, acomodação, conforto. Perecer é isso. Você parou e fica. Agora avançar é movimento. Avançar é eu preciso fazer alguma coisa. Avançar é eu saio daqui para algum lugar. Isso vai me desprender energia. Avançar é planejamento. Avançar é não me conformo em ficar aqui. Gente, nós somos um povo que o Espírito Santo colocou em nós. O Espírito não é de covardia, mas de ousadia. Não é de covardia, mas de ousadia. Não é um espírito de medo, mas é um espírito de avançar. A palavra de Deus diz que Deus não gosta de quem recua. Eu já vi gente grande recuar, mas já vi gente pequena avançar com uma força que não sabe nem de onde tirou. Eu vi rei Saul com armadura e exército, podia fazer o que quisesse com Golias, teve medo. Mas eu vi Davi, um jovem que nem armadura nele cabia, mas com 5 pedras do ribeiro, usando uma só, derrubou um gigante que afrontava Israel 40 dias e 40 noites. Tem gente que é pequena, mas avança, mas tem gente que é grande que é parado. Entendeu nada? De que geração você pertence? A geração que para ou a geração que avança? Pergunta para um só, pelo menos. Eu sei que é chato, mas pergunta para um. Você qual geração, que para ou que avança? Parece uma coisa simples a gente falar essas coisas, né? Parece uma coisa simples a gente fazer essas perguntas, pastora Jaque. Mas é para mexer com a gente. É para mexer. Qual é a geração que você pertence? Que jovens são vocês? Os que param aqui ou os que avançam? Que família é a tua? É a que para ou a que avança? Isley, pastor Celim, Deus chamou vocês para avançar. Deus chamou a gente para avançar, gente. Por quê? Porque tem que chegar o tempo da estabilidade. A gente não pode viver nesses altos e baixos o tempo todo. O ser humano, já por natureza, eu já vou ler o texto bíblico, já vou colocar o tema da mensagem na tela, mas o ser humano, por natureza, tem variações emocionais. Isso parte muito dos nossos hormônios. O humor é variação hormonal do ser humano. Tem dia que a gente está meio chato, mas tem dia que a gente está meio alegre. Tem dia que a gente está meio querendo ficar sozinho, tem dia que está querendo ficar com uma multidão de gente. Isso é variação de humor, de emoções. Essas coisas no ser humano são comuns e normais. O problema é quando a vida torna-se um padrão da vida do ser humano. Não é só o acordar dele que tem variação de humor. A vida dele passa a ter ciclos de variação. Então ele está uma fase, uma semana, um mês muito legal, animado. A gente vem aqui até pro Hallelujah Party e a gente vem vestido de pastor, de Moisés, de Ezequiel, de Elias, de todos os profetas. Vamos vir eu, pastor Léo, a gente vem é o palhaço que vem de cabeça para baixo aqui, que foi a diversão, vem. Mas aí, quando chega um ciclo de dias depois, a gente está lá para baixo.
A gente diz até que é bobeira fazer aquilo tudo. A gente não pode. A gente precisa entrar num tempo de estabilização, de estabilidade. Isso muito parte do espiritual, gente. Isso muito parte do quanto você encara as coisas de Deus, do quanto você encara do Espírito Santo dentro de você, do quanto Deus está promovendo na sua vida. Eu sei que perder é difícil, mas perde aqui também tem um dia de ganhar, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então tem que chegar. Gente, não dá para ficar na acomodação. Nós não somos o povo da acomodação, nós somos o povo do avanço. Essa igreja não está brincando de ser igreja, gente. Esse povo aqui não está brincando de ser povo de Deus. Você tem noção como é que isso aqui é um ambiente de provocação de milagres? Quantas pessoas você conhece que poderiam estar aqui nessa terça-feira aqui e não estão? Eu fico pensando, a gente às vezes é muito pequeno e muito medíocre, deixando as pessoas se perderem por aí. Gente, isso aqui é um ambiente de provocação de milagre. Esse aqui é um ambiente de provocação de milagre. Por quê? Porque cada palavra que é liberada da parte de Deus aqui é como uma bomba no coração e na mente do ser humano. É como um martelo que pega a pedra e racha. É isso aqui que está acontecendo. Você não está num ambiente comum. Isso aqui é um ambiente da manifestação de Deus, gente. Você não está num lugar em que o véu está fechado. O véu está rasgado aqui, gente. Não, você não entendeu nada. O véu está rasgado, gente. O que está acontecendo aqui não é um movimento de clube social humano. A gente não está aqui querendo uma vaidade. Olha como é que nós somos legais e bons para falar as coisas. Não. A gente está aqui só dizendo, sou um servo, eu apenas abro a minha boca e que Deus faça o que Ele tem que fazer. E quando a gente chega aqui, a gente percebe a quantidade de ações, de milagres de Deus. Você tem noção do que Deus tem feito no Firehouse aqui da nossa igreja, gente? Você tem noção do que está acontecendo? Rapaz, é tanta coisa. Nós passamos aqui o Firehouse, eu liguei para o pastor Léo. Lá em casa eu estava esperando a liberação de mais uma etapa documental. De repente, pum, abriu de novo. Falei, gente, o que está acontecendo? Deus está fazendo. Eu e a Ana Cláudia orando aqui, porque nós temos um costume no Firehouse de ajoelhar nós dois aqui em algum momento da oração, aqueles momentos de oração que o fogo pega. Aqui o fogo pega, gente, o fogo pega. Firehouse aqui é fire mesmo, pega fogo. E a gente ajoelhado aqui, nós fizemos uma oração. Em um mês a gente tem orado a mesma oração. Gente, não é acaso. De repente, não é acaso. Deus respondeu a oração exatamente. Gente, é assim, vírgula por vírgula, Deus respondeu. Falei assim, eu vou fazer. Você não está entendendo o que Deus está fazendo. Isso aqui não é um ambiente comum. Isso aqui é um ambiente da provocação de milagre, gente. Esse aqui é um ambiente de provocação de milagre. A gente tem que chegar nesse tempo de estabilidade, em que as coisas elas não ficam variando o tempo todo. Sabe, elas entram numa estabilidade. Quando a gente fala de estabilidade, é aqui na terra mesmo. Quando você viver aqui, enquanto você viver, porque o céu é pleno. Mas enquanto a gente viver aqui, tem que chegar num tempo de estabilização. Não dá para ficar com essa guerra o tempo todo. Ninguém aguenta. Até mesmo os povos que entraram em guerra precisavam de tempo de paz. Muitos reis entraram em guerra, mas também tiveram reis que viveram um tempo de paz, não entraram em guerra. É importante você entender que até a terra que é arada precisa descansar. Então, se não tiver esse tempo de estabilização, a gente começa a viver numa loucura que não para mais. Então Deus está dizendo assim, ó, eu vou dar a vocês o tempo do nunca mais. Quem crê nessa palavra? Eu vou dar a vocês o tempo do nunca mais. Nunca mais você vai passar por isso, mulher. Nunca mais você vai passar por isso, homem. Nunca mais a tua casa vai ser envergonhada desse jeito. Nunca mais você vai ter que passar pelo trabalho que você está passando. Nunca mais. Nunca mais você vai ter que sentar naquela cadeira e ficar com a coluna. Nunca mais, você vai ver, nunca mais. Nunca mais você vai ter que chorar, porque está passando um tempo que você não esperava que tinha que passar. Nunca mais você vai ver a tua conta bancária tão minguada, tão ridícula. Você diz assim, meu Deus, não tenho dinheiro nem para pagar uma gasolina. Como eu vi gente aqui falar. Eu não me conformo com isso, nunca mais. Você tem que dizer assim, nunca mais vai acontecer isso na minha vida. Eu vou me levantar aqui de qualquer jeito. Porque eu ando com um Deus que conhece tudo, que tem tudo na mão dele, que faz tudo o que ele quer. Eu estou andando com Deus que é dono de tudo, e tudo que acontece é por Ele. Ele me chamou, eu estou aqui nessa América, estou em qualquer lugar que Deus me colocar, é Ele que fez por mim.
Nunca mais. Eu vou mostrar para você na Bíblia que existem tempos em que Deus declara nunca mais. Quem crê? Fala assim, nunca mais algumas coisas vão acontecer na minha vida. Nunca mais, nunca mais, pastor Léo, nunca mais. Tem coisa que nunca mais vai passar na sua vida. Vai chegar um tempo que nunca mais você vai olhar assim, meu Deus, que aperto é esse que a igreja está passando, não tem como pagar. Nunca mais, vai chegar esse tempo do nunca mais nessa igreja. Vai chegar esse tempo, nunca mais. Nunca mais olhar assim e dizer assim, gente, fica refém dos outros, fica aqui me cobrando, fica aqui exigindo tudo, nunca mais. Essa igreja está debaixo de um aluguel. A gente paga o aluguel, mas um dia vai ser nosso. Aleluia. E nunca mais vamos pagar aluguel para ninguém. Aleluia. Nunca mais alguém vai dizer o que a gente tem que fazer dentro da nossa casa. Porque a pior coisa que tem é quando alguém entra na minha casa e diz que não, isso aqui você não pode fazer, essa parede você não pode botar, isso aqui não pode botar, esse móvel aqui você não pode botar. A pior coisa que tem. Mas vai chegar o tempo do nunca mais. Ninguém vai dizer, mas não pode parar mais aqui, não pode fazer mais aqui, não pode construir uma coisa ali, não pode. Nunca mais, isso não vai acontecer nunca mais. Essa igreja foi levantada por Deus. Isso aqui é uma obra de Deus, gente. Isso aqui é uma obra de Deus. E você está inserido numa obra de Deus. Aqui ninguém está brincando não, aqui está todo mundo levando a sério o negócio. Por quê? Porque nós vamos ver tempo de nunca mais em algumas áreas da nossa vida. Palavra de Deus dessa noite, então o tema é... Poxa, eu pensei que vocês iam falar mais forte, então, assim. De novo. Nunca mais. Juízes capítulo 8, verso 28. Só que para viver isso aqui, você tem que entender que da nossa parte são exigidas algumas coisas. Da nossa parte são exigidas algumas coisas. Eu não sei a versão que eu estou usando aqui, mas ela é, se não me falha a memória, essa que é revista e corrigida. Na NVI ela tem uma tradução um pouquinho diferente. O contexto é o mesmo. Mas na revista e corrigida diz assim. Juízes capítulo 8, verso 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel. E nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Eu vou repetir o texto que eu tenho aqui na minha versão da revista e corrigida. Diz assim: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel. E nunca mais. Repete. Nunca mais. Ah, vamos falar. É gás, gente. Não. Eu não vou vir para esse culto Life Joy para ficar ouvindo essa. Não. De novo. Nunca mais. Nunca mais. Assim foram os midianitas abatidos diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Olha o número 40, né, que é uma referência muito positiva de quando mudam ciclos importantes. Deixa eu falar para você que existe o tempo na nossa vida do nunca positivo. Mas muitas vezes nós encaramos o tempo do nunca negativo. O tempo do nunca negativo é aquele assim, ó, parece que nunca acaba. Parece que nunca dá certo. Parece que nunca o que eu construo chega ao final. Parece que nunca quem eu me relaciona as coisas dão certo. Parece que nunca o que eu invisto tem resultado. Esse é o tempo do nunca negativo. Parece que tudo que eu estou fazendo não leva a lugar algum. Parece que toda carreira que eu entro não dá certo. Parece que todo empreendimento que eu começo, eu quebro. Então, esse é o que nós chamamos de tempo do nunca negativo. É horrível. Agora, também existe o tempo do nunca positivo. Israel está enfrentando o tempo do nunca positivo. Que tempo é esse? Nunca mais os inimigos midianitas iam se levantar novamente diante de Israel. Nunca mais Deus ia permitir que aquele povo, inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus, que estava na terra prometida, debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa de Deus, nunca mais esse povo midianita ia perturbar Israel. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Tem algumas coisas que você está vivendo hoje que nunca mais vão te perturbar, nunca mais. E não vai ser uma coisa daqui, acabou um ano depois, volta não. Vai ser duradouro. Você crê? Tem coisas que Deus está construindo na sua vida para um tempo de duração, para um tempo duradouro, para um tempo permanente. Quem crê nessa palavra, diga amém.
A esse tempo nós chamamos de estabilidade. É o tempo de duração, é o tempo de permanência. Estabilidade, as coisas assentam. Porque, como disse a você, a nossa variação humana é muito grande. Mas é muito bom quando a gente se assenta e diz: ai, que bom, passou, né? Agora eu estou entendendo o que Deus queria. Quem já ficou naquela fase assim, ó, tá dando tudo tão estranho e errado que parece que nunca vai se ajustar. É como se eu estivesse diante de um quebra-cabeça. Quem já passou por isso? Eu estou diante de um quebra-cabeça. Eu não estou conseguindo compreender o que está acontecendo. Pois é, esse é o tempo do nunca negativo. Você precisa entender que ele é nunca, mas não vai ser nunca na sua vida. Porque aquilo de estabilidade que Deus está preparando para você, aquilo que Deus está preparando na permanência para você, não se compara ao que você passa hoje. Esse nunca negativo parece que é nunca, mas não é. Porque ele é passageiro. Você crê? É passageiro o deserto. É passageiro a escassez. É passageiro o problema de saúde. É passageiro. Eu tenho que crer, gente. Porque o que Deus preparou para mim é abundante, eterno e permanente. Quem crê? Pois é, essa é a palavra de Deus. Então, é possível viver o tempo da estabilidade tão sonhada? Claro que é. Só que a estabilidade na nossa vida, pastor Salim, ela não é fruto do acaso. Ela não é fruto do acaso. Para que você e eu vivamos a estabilidade e o nunca mais se realize na nossa vida, nós precisamos aprender algumas coisas. Nós precisamos aprender algumas coisas. Então eu vou compartilhar com você algumas lições. Eu vou compartilhar com você algumas lições baseadas até no texto em que nós estamos lendo, no contexto do livro de Juízes. Está ouvindo? Amém. Então eu vou compartilhar com você algumas lições dentro do contexto do livro de Juízes, que para mim e para você nos ensinarão como vamos dar os passos para o nunca mais. Por quê? Essa expressão do tempo de nunca mais eu vivo isso, nunca mais eu passo por isso, nunca mais eu moro nesse lugar, nunca mais eu ando com esse carro. Sabe aquele carro que você diz, isso aqui nunca mais eu compro, nunca mais eu ando, nunca mais eu quero ver perto de mim. Já viu? Quem já viveu isso? Quem já viu assim, ó, eu estou morando num lugar, mas eu nunca mais eu moro aqui, eu nunca mais moro nessa casa, eu nunca mais moro nesse apartamento, eu nunca mais moro nessa aqui. Quem já viveu isso? Eu nunca mais vou para Belville. Eu nunca mais volto para algum lugar. Quem já saiu de algum lugar e disse assim, nunca mais eu volto para aquele lugar lá? Quem já? Pois é, gente, eu também. Nunca mais. Nunca mais. Gente, nunca mais. É isso. Mas para viver esse acaso, isso é obra do acaso? Para a gente experimentar esse tempo, é fruto do acaso? Para que aconteça na nossa vida, é fruto do acaso? Não, não é fruto do acaso. Então, segura aí para você que está em casa também. E para você que está aqui na igreja, segura aí. A primeira coisa que eu preciso fazer para experimentar o tempo de nunca mais na minha vida é o que eu vi no livro de Juízes, no capítulo 6, verso 14. Juízes, capítulo 6, 14, diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Deus está dizendo assim, filho, aqui ó, lá no capítulo 8, eu vou liberar o tempo do nunca mais para você. Só que aqui no capítulo 6, você vai precisar ter força. Lá no capítulo 8, nunca mais os midianitas vão te incomodar e nem incomodar meu povo. Mas aqui no capítulo 6, verso 14, você vai precisar ter força. Então a primeira lição para experimentar o nunca mais, está lá no capítulo 8, é força. Esforço. Força de vontade. Força para romper. Resistência. Não dá para romper sem resistência. Não dá para romper sem levantar de manhã e dizer vou para a guerra. Não dá, gente. Não existe essa coisa, esse conto de romantismo literário, ficção, de que as coisas mudam a chave sem esforço nenhum. Isso não existe, gente. Até para aqueles que vêm de um berço abastado, para que eles vivam um tempo de nunca mais, um tempo de estabilidade, eles precisam aprender que aquilo que receberão exigirá esforço para administrar. Eu ouvi um grande milionário daqui dos Estados Unidos assim: eu vou deixar muito pouco para os meus filhos, porque eles ainda não têm neles o processo de se esforçar para administrar.
Eu aprendi a me esforçar para administrar, mas eles receberam o que não se esforçaram. Então, se eu der tudo o que eu tenho para eles, eles vão perder e vão jogar tudo fora. Eles precisam aprender a se esforçar para administrar. Até quem é rico, na hora que recebe, tem que ter força e esforço para administrar, porque senão perde tudo. Quanta pessoa rica você já ouviu assim? Rico, herdou herança, perdeu tudo. Por quê? Porque não aprendeu que para chegar ao tempo da estabilidade, a necessidade de esforço até para administrar. Então, tá aí. A primeira coisa para eu desenvolver, porque eu disse a você, a estabilidade não é acaso, a estabilidade é produto de ações. Aí Deus diz para Gideão, vai nessa tua força. Ou seja, filho, você vai precisar de força, tá? Eu gosto muito de Deus e da Bíblia. Eu amo meu Deus porque Ele não esconde nada. Deus não esconde nada. Ele revela bem claramente, Miriam. E mesmo que as coisas piores elas possam acontecer na nossa vida, mas Deus não escondeu nada não. Ele disse assim, no mundo tereis aflições. Sabe? É assim. Mas você tem que entender a importância de suportar. E aí quando eu uso a palavra suportar aqui, não é apoiar como no inglês. Ajudar, apoiar, financiar. Não, suportar aqui é aguentar, é resistir. Eu preciso resistir. Então, para eu chegar ao tempo de estabilidade, o que eu preciso? Resistência, eu preciso de força. Diga força. A segunda coisa que eu preciso aprender a desenvolver na minha vida, para que eu chegue ao tempo da estabilidade, do nunca mais. Eu estava lá no capítulo 8, eu já estava na estabilidade, eu já estava nunca mais. Mas aí Deus me lembra, tem o capítulo 6, filho, volta lá. Juízes capítulo 6, verso 11. A Bíblia diz assim, estava ele então malhando o trigo no lagar. A Bíblia fala que Gideão abre mão da condição e de tudo que tinha para se esconder. Pois é, para viver o tempo do nunca mais, vai ser necessário abrir mão de algumas coisas. Vai ser necessário abrir mão de algumas pessoas. Vai ser necessário abrir mão, às vezes, até do status. Vai ser necessário abrir mão até dos recursos. Vai ser necessário abrir mão do conforto. Como é que você quer viver estabilidade sem abrir mão do conforto? Porque esse é o processo que a gente tem que correr. Deixar algo para trás. O que é possível para manter, você mantém. Mas tem coisa que é para deixar para trás. Em Atos dos Apóstolos, Diego, eles estavam no capítulo 27, sofrendo um naufrágio. E a Bíblia diz que Paulo, ele diz assim, orienta os marinheiros, dá conselhos a eles. E chega um momento que eles veem que o navio está em tão colapso, que a Bíblia fala, então eles lançaram a carga fora do navio no mar. Muitas vezes, para que você e eu vivamos o tempo da estabilidade, do nunca mais isso vai acontecer na minha vida, a gente tem que aprender a jogar algumas coisas no mar. A gente tem que aprender a liberar algumas coisas. Às vezes a gente tem que liberar alguns sentimentos. Às vezes a gente tem que liberar algumas mágoas. Às vezes tem que perdoar e liberar alguém. Às vezes tem que liberar um recurso. Às vezes tem que liberar um relacionamento. Tem gente tóxica que está do seu lado, sugando as suas energias. Às vezes é necessário liberar essa pessoa. Nem todo mundo foi feito para andar contigo no tempo em que Deus está levando ao nunca mais. Porque o seu nunca mais, Nelson, pode não ser o nunca mais dele. E às vezes ele quer pegar carona no teu nunca mais. E Deus está dizendo, não, joga no mar. Alivia a carga do navio. Porque se bater nas pedras, eu te guardo. Agora, não é com ele, é contigo o negócio. Você entende? Não, você não está entendendo. Então, Gideão estava malhando o trigo no lagar, numa zona que não era de conforto. Ele estava abrindo mão da sua estrutura de conforto. Para quê? Para que a palavra do capítulo 8 acontecesse na vida dele. Então aqui, para que o capítulo 8 aconteça na sua vida, no capítulo 6, você tem que abrir mão de algo. Você tem que abrir mão de alguém. E você tem que abrir mão de alguma coisa. Se você entender isso, se prepare para o tempo de nunca mais, pertinho de você. Você entende? Pode ser que você diga assim, pastor, eu estou no capítulo 6 ainda. Mas eu profetizo o capítulo 8 chegando sobre a sua vida. Nunca mais os midianitas vão se levantar contra você. Nunca mais quem tomou o que está te tomando vai tomar. Mas eu também tenho um terceiro conselho. E o terceiro conselho é esse aqui. Juízes capítulo 7, versículo 2. Eu ainda não entrei no capítulo 8.
Fala assim: o pastor não entrou no capítulo 8. Eu ainda não entrei no capítulo 8. Eu ainda estou no capítulo 7. Eu passei do capítulo 6 e agora eu entrei no capítulo 7. Como é que eu posso viver esse tempo de estabilidade, de nunca mais na minha vida? O texto diz assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou, e assim por diante. Então Deus faz uma peneira, você já conhece. Deus faz uma peneira, e dessa peneira sobram 300, e com esses 300 Gideão vai fazer a diferença. O que eu aprendo aqui, gente? Para eu entrar no tempo do nunca mais, é necessário que eu esteja atento a uma instrução que eu vou receber. Um dos maiores riscos que nós corremos é quando não ouvimos uma instrução. Olha para quem está perto de você, que Deus tem usado com autorização para te instruir, e preste atenção. Quando uma pessoa te instrui, ela não está querendo o teu mal, ela quer o teu bem, em regra. Mas às vezes a gente não quer ouvir. Ai, papai, porque a gente é teimoso, porque a gente acha que sabe. Quem já passou por isso? Quem já achou que sabia muito? Ixi, gente, eu já fiz isso muitas vezes. Eu faço muitas vezes. Eu já achei que sabia, e aí eu não quero ouvir uma instrução. E uma instrução é vida, diz a Bíblia. Então, para eu chegar ao tempo do nunca mais, de coisas na minha vida se estabilizarem, da minha vida entrar num tempo de estabilização, eu tenho que aprender a lidar e ouvir uma instrução. Você entende isso? Uma instrução de como você investir, de como você se comportar, de como você cuidar das coisas. Uma instrução médica de como cuidar da saúde. Uma instrução do pastor de como você se comportar com as coisas de Deus. Eu já vi muita gente que recebe uma instrução, se impacta e sai da igreja. Recebe uma instrução e se melindra, porque essa é uma geração melindrada. Nós estamos vivendo uma geração que não quer mais ouvir instruções, mas elas querem nunca mais. Elas não querem mais experimentar algumas coisas, algumas circunstâncias da vida, mas elas também não querem ouvir uma instrução. Elas não querem ouvir Jesus dizendo: vá até o tanque de Siloé e lave os seus olhos. Eles não querem mais ouvir isso. Pegue a rede e lança para a banda do mar, da direita do barco. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Não, ninguém quer mais ouvir essa instrução. Aliás, se fosse nos dias de hoje, alguém ia puxar o Google e dizer para Jesus: Jesus, aqui no Google está dizendo que o mar hoje não está bom, o vento está assim, assim, assim. O cara ia dar uma aula para Jesus. E Jesus, e aí? Porque nós não estamos mais querendo ouvir instruções. Nós estamos muito ambientados com o que está pronto e com os nossos conceitos e preconceitos. Nós hoje estamos tão formados que a gente já acha que temos o conteúdo teológico total, nós temos o conteúdo medicinal total, nós temos o conteúdo psicológico e emocional total. Por quê? Porque nós assistimos vídeos do YouTube. E porque os vídeos do YouTube falam do narcisismo. E porque os vídeos do YouTube falam dos psicóticos, dos psicopatas. Porque os vídeos do YouTube estão nos instruindo maravilhosamente, porque tem pastores teólogos falando. Só que muitas vezes aqueles que estão no YouTube, eles não estão instruindo como tem que instruir. Aquela é uma instrução furada. A instrução de Gideão é uma instrução que vem de Deus, gente. Eu não estou dizendo que aquilo que estamos ouvindo no YouTube está errado, mas tem muita coisa ruim de ouvir. Tem muito lixo na internet. E às vezes você tem o seu pastor e a sua igreja, a visão que Deus tem dado, e está ouvindo lixo que está lá na internet. Sabe o que eu quero dizer para você? É que para experimentar esse tempo, tem que ter a nossa parte. Deus disse: eu livrei, estou livrando vocês e nunca mais. Ele fez. Porque Deus ama fazer a parte dele, mas Ele espera que a gente faça a nossa. Você pode perguntar para um: está fazendo tua parte, querido? Eita, eu não sei. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que estamos? Será que estamos ouvindo instruções e colocando em prática? Ou será que nós estamos sentados aqui num culto apenas ouvindo e só ouvindo? Não, eu me recuso. Eu quero ouvir e colocar em prática. Ouvir e colocar em prática. Por quê? Porque o meu tempo do nunca mais vai chegar na minha história. Eu nunca mais vou sofrer em determinadas áreas da minha vida. Não, nunca mais. Isso não vai acontecer. Mas no capítulo 7 ainda, no versículo 7, tem mais uma instrução para a gente. Tem mais uma coisa que eu posso aprender.
Juízes capítulo 7, versículo 7. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo? Deus está dizendo para Gideão: tem 300 aí, é com esse que vai livrar. Gente, não dá. Tinha milhares e agora Deus deixa só 300. Dentro da ótica humana, 300 conseguem vencer milhares, sim ou não? Sim ou não, gente? Não, 300 na ótica humana não vencem milhares. O que eu tenho de recurso hoje aqui não é possível eu comprar o que eu preciso comprar. O que eu tenho que organizar na minha vida hoje, que eu tenho aqui, não é possível fazer com o que eu tenho. Não dá. É quando a gente olha e diz assim: eu queria fazer, mas com o que eu tenho eu não consigo. Pois é, mas aí tem uma palavra. Quem é que liberou essa palavra sobre Gideão? Foi um profeta? Foi um homem? Foi quem, gente? Deus. Deus liberou uma palavra sobre Gideão. E qual era a palavra? Com 300 você vai vencer. É com esse pouco aí mesmo. É com o que ninguém está dando valor. É porque eu não estou vendo a quantidade. Eu estou vendo a fé. Aleluia. Eu não analiso você pela quantidade do que você faz ou do que você tem. Eu analiso você, Deus, não eu. Eu analiso você pela fé que você tem. Aleluia. Olha que homem de tamanha fé. Nem mesmo Israel, Jesus disse a respeito do centurião, se encontrou tamanha fé. Por que será que Jesus fala isso? Por que ele testemunha da fé da mulher Cirofenícia, cananeia, que diz que vai comer das migalhas que caíssem da mesa do Senhor? Por que ele analisa a fé dessa mulher? Porque o que chama a atenção não é a quantidade que tem, o que chama a atenção é a fé que você tem. Então Deus olhou para Gideão e encontrou nele fé. Será que Deus tem olhado para a tua casa e encontrado fé? Fé para dizer assim: eu venço, eu vou chegar, eu vou romper, eu vou passar por essa porta. Será que ele tem encontrado isso? Pois é, o que eu aprendo com Deus é: quem está disposto a acreditar? Você quer viver isso aqui nunca mais, mas não acredita? Você não acredita que Deus pode mover alguma coisa hoje em seu favor? Eu acredito. Você crê ou não crê? Quem que crê que hoje? Você quer culto a resposta, né? A gente está buscando resposta. Quem que crê que a resposta está aqui agora? Aconteceu agora aqui. Eu creio. Crê mesmo? Eu creio. Mas eu quero viver nunca mais na minha história. Eu nunca mais vou passar por isso. Você crê? Você crê que realmente um movimento espiritual está acontecendo enquanto você está aqui num culto como esse? Aleluia. Você crê que com pouco que você tem, há a manifestação de muito, de abundância? Aleluia. Você crê que há uma inversão da lógica humana, que vão achar que você está acabado e na verdade Deus vai te colocar numa posição de exaltado? Você crê nisso? Pois é, o que está acontecendo com Gideão o capítulo 7 ainda é um capítulo de incertezas, mas ele estava disposto a acreditar. Irmão, eu estou aqui disposto a acreditar. Eu estou disposto. Quando eu vejo, às vezes eu vejo o pastor Léo falar, eu digo: estou disposto a acreditar. Às vezes eu vejo um irmão dizer assim: eu vou vencer, isso vai passar na minha vida. Eu estou disposto a acreditar. O que você quer vencer? Eu estou disposto a acreditar com você. Eu estou disposto, porque eu quero ver acontecer nesse tempo de estabilidade na tua vida. E em último lugar, o verso 9 do capítulo 7. Eu ainda não estou no capítulo 8. Por quê? O capítulo 8 é o capítulo em que nunca mais, diga nunca mais. Mas antes do nunca mais, tem algumas coisas que você e eu precisamos fazer. E em último lugar, o verso 9 do capítulo 7 diz assim: e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta, desce ao arraial, porque eu dei os inimigos na tua mão. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Deus procura quem está disposto a fazer. Porque crer é muito importante, mas depois do crer, tem que fazer. Eu nunca vi Jesus crendo e parado. Aliás, toda vez que você lê os evangelhos, vai ver Jesus está sempre em movimento. Porque o movimento faz parte da ativação que vem anterior. Fé. A fé me move. Só que a fé não me move daqui para parar ali, não. Eu costumo dizer para minha esposa e na minha casa: eu não vim até aqui para perecer logo ali. Deus não me trouxe até aqui para perecer logo ali. Deus não ungiu a minha cabeça para eu morrer logo ali. A mesma coisa aconteceu com Davi. Deus não ungiu Davi para morrer. Deus ungiu Davi para ser rei. Foi perseguido 10 anos.
Mas depois do tempo do ciclo da perseguição, Deus colocou no lugar que ele prometeu. Por quê? Movimento, movimento, movimento. Gideão tinha que levantar, descer o arraial, porque Deus ia dar na mão dele. Mas olha a ordem, levanta e desce. Deus não diz assim, estou te dando e pronto. Não, levanta, desce, aí eu te dou na tua mão. Aleluia. Levanta, desce, aí eu te dou na tua mão. Sabe por que para algumas pessoas não está acontecendo? Porque você está esperando vir da mão de Deus, não é? Mas você não levanta e desce para correr atrás. Então levanta, desce. O que eu aprendo? Eu preciso estar disposto a fazer. Quem está disposto a fazer alguma coisa aqui? Não, irmão, eu vou sair daqui com vontade de fazer. Vou começar a fazer. Vamos, eu vou fazer. Fica de pé. Eu estou disposto a fazer. Eu estou disposto a fazer. Porque algumas coisas na minha vida nunca mais vão acontecer. Gente, eu estou debaixo dessa palavra aqui com você. E eu vou falar uma coisa que Deus está colocando no meu coração aqui. O Espírito Santo, ele fala aqui. Eu vou dizer para você o que ele está falando comigo. Porque eu creio nessa palavra. Debaixo desta palavra que você recebeu, você vai voltar aqui, pode ser até que na quinta-feira ou no domingo, você vai dizer assim, pastor, o que estava acontecendo na minha vida nunca mais vai acontecer. Eu vi Deus fazer. Eu vi Deus mover algo que nunca mais vai deixar eu passar o que eu estou passando. Pode ser que você diga isso aqui daqui a uns meses. Pode ser que você diga aqui daqui a um ano. Mas eu estou esperando e eu quero crer que o tempo do nunca mais está chegando na sua casa. Você crê nisso? Nunca mais vou passar por isso, nunca mais vou trabalhar desse jeito, nunca mais eu vou entrar nesse lugar, nunca mais eu vou morar aqui, nunca mais eu vou ter esse carro, nunca mais eu vou ficar assim, nunca mais vou perecer com a minha família, não vou, nunca mais, mas só que antes do nunca mais, antes do capítulo 8, tem o capítulo 6 e tem o capítulo 7, se você entender que tem que sair daqui, levantar e fazer e correr atrás, e não se acomodar só, você vai ver onde Deus vai te levar. Você tem noção de onde Deus vai te levar? Então você me ajuda? Diga assim, eu ainda não tenho nem noção onde Deus vai me levar. Você pode dizer mais uma vez? Eu não tenho ainda nem noção de onde Deus vai me levar.